Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste novo formato no meu canal do YouTube e hoje eu trago aqui um vídeo sobre, eventualmente, o assunto que mais visitantes traz ao meu canal, que é nada mais nada menos que a linguagem C Sharp. E a pergunta que se coloca e que vocês vão começar a encontrar várias vezes no YouTube nestes últimos meses do ano 2019 é se é importante de facto aprender C Sharp em 2020. Ou, o mesmo será dizer, é importante perceber C Sharp para entrar no mercado de trabalho em 2020. Bom, eu vou tentar explicar aqui qual é a minha posição relativamente a esta matéria, não esquecendo nunca que, antes de mais, o C Sharp é uma linguagem de programação com carimbo da Microsoft. O que é que isto pode significar? Bom, é uma linguagem de programação extraordinariamente completa. Eu sou um adepto muito grande, e vocês conhecem isso pelo meu canal, desta linguagem de programação. Ela é extraordinariamente completa, mas é da Microsoft. E sendo da Microsoft, não é provavelmente a linguagem que a Apple, por exemplo, vai mais gostar, ou o Facebook, ou a Google. E por conseguinte é uma linguagem que segue o seu caminho, com alguns altos e baixos, mas é, antes de mais, uma linguagem extraordinária. Mas isto não responde à pergunta: será que é a linguagem que nós devemos aprender em 2020? Eu quero vos dizer que o C Sharp é uma linguagem já bastante versátil. Permite o desenvolvimento para a web, através da tecnologia ASP.NET, ou ASP.NET Core, agora a versão mais recente. É também uma linguagem de programação que vocês podem utilizar a vosso belo gosto. Não têm que dar satisfações à Microsoft. Podem, inclusive, programá-la utilizando vários editores de programação, mas, obviamente, o principal é o Visual Studio, que a Microsoft também fornece numa versão gratuita, que é o Visual Studio Community. Tem agora uma versão 2019, portanto super atualizadíssima, e que vocês podem descarregar de forma gratuita e utilizar. Permite o desenvolvimento para a web, como eu disse, para ASP.NET, permite desenvolver para desktop através do Windows Forms ou WPF, permite o desenvolvimento para mobile através da tecnologia Xamarin e permite também a construção de games ou de jogos AAA, por exemplo, utilizando no ambiente de desenvolvimento do motor gráfico Unity. Mas a questão coloca-se: será que é uma linguagem importante para aprender em 2020? Bom, é uma linguagem, é a linguagem mais importante neste momento? Não. Ok? No panorama global das linguagens de programação, o C Sharp não ocupa nem sequer as primeiras 3 posições das linguagens principais. Isto, obviamente, de acordo, por exemplo, com o Stack Overflow. Nós já vamos finalizar este vídeo com um gráfico das linguagens de programação mais significativas, mas há aqui um dado que é substancialmente importante para nós referirmos relativamente ao C Sharp. É que o C Sharp, desde a sua nascença, é uma linguagem de programação baseada na sintaxe da linguagem C. O que é que isto quer dizer para leigos? A maior parte das linguagens de programação novas que estão a surgir, e aquelas que são mais antigas também, todas elas têm, quase todas elas, eu vou dizer assim, uma questão em comum. Elas derivam todas da mesma sintaxe de linguagem, que é a linguagem C. O que é a sintaxe da linguagem? É a forma como nós escrevemos o código. Okay? É a mesma coisa que dizer, ok, será que a língua de um novo país, vamos imaginar que surgia um país na Lua qualquer, será que a linguagem deles é muito interessante? Provavelmente a linguagem deles, se fosse implementada por terrestres, iria derivar do inglês, porque é uma linguagem muito conhecida. Bom, o inglês está para as línguas entre os povos, como a linguagem C está para as linguagens de programação. Então, nessa perspectiva, o C Sharp é fundamentalmente, e se não for mais do que isso, uma ferramenta extraordinária para vocês conseguirem captar toda a essência da linguagem C e com muito maior facilidade aprenderem as outras linguagens de programação. Então é assim, JavaScript, Java, PHP, Dart e outras linguagens de programação, e até o Python também, são baseadas na linguagem C. Portanto, se vocês aprenderem o C Sharp, e têm imenso conteúdo no meu canal do YouTube para o fazerem, vocês mais facilmente depois vão conseguir perceber como programar noutras linguagens. Porquê? Porque têm então este L em comum, que é o facto de serem linguagens de programação
baseadas na sintaxe do C. Apenas para resumo, para que vocês fiquem com uma ideia, porque é importante nós consultarmos este tipo de gráficos, nós podemos ver aqui no Insights do Stack Overflow que a linguagem que está na moda é de facto o JavaScript, não há muito a fugir a isso. Depois temos ali o HTML e o CSS, que não são propriamente considerados como uma linguagem de programação ou como linguagens de programação, mas são tecnologias que também têm uma grande implantação. E estas duas, juntamente com o SQL, que também não é propriamente uma linguagem de programação considerada como tal, todas elas relacionadas com o desenvolvimento para a web. Portanto, vocês vejam que de todas aquelas primeiras linguagens que ali aparecem, o C# aparece em 7º lugar. Portanto, continua a ter ali uma presença assídua, mas que não varia muito de ano para ano naqueles lugares entre 5º, 4º, 5º, 6º, 7º lugar. Okay? Tanto é que a linguagem de programação que tem vindo a evoluir bastante no panorama global é a linguagem Python. Mas, de qualquer das formas, vocês continuam a ver ali o JavaScript no topo. Como conclusão deste vídeo, eu quero vos dizer, no entanto, o seguinte. Se vocês perguntarem, é importante saber o C#? Como ferramenta final, depende. Se vocês vão procurar um emprego na área do desenvolvimento para a web, que trabalha fundamentalmente com ASP.NET, C# sem dúvida. Se vocês vão à procura de um emprego para desenvolvimento para a web global, o C# eventualmente não é a primeira solução mais interessante. Vocês podem aprender C# para aprender a sintaxe do C, mas com o objetivo de aprender fundamentalmente o JavaScript, ok? Lá pelo meio o PHP eventualmente, mas JavaScript no topo das prioridades. De qualquer das formas, eu continuo a dizer, para, por exemplo, desenvolvimento de jogos, a linguagem C# é extraordinária. Vocês têm disponível o Unity, é um motor gráfico para a criação de jogos extraordinário, com enorme potencial e que utiliza a linguagem C como a linguagem, vamos lhe chamar, nativa para vocês poderem programar. Portanto, se vocês souberem programar em C e se depois se reunirem com as pessoas certas, vocês podem criar jogos para mobile e para outras plataformas com imensa facilidade. Fica então aqui a dica e vemo-nos no próximo vídeo desta série.